Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a NFL. A gente teve o Super Bowl ontem e também um pedaço bem grande de hoje, né? O jogo obviamente se estende além da meia-noite aqui no horário de Brasília, mas o fato é que a gente teve o título do Kansas City Chiefs, o segundo dessa era Patrick Mahomes, o terceiro em sua história. Lá em 70 eles ganharam o seu primeiro Super Bowl e agora a gente vê aí o Patrick Mahomes conseguindo mais um título para Kansas City. E como conquistou esse, né? Porque fisicamente, numa situação complicada, machucou feio lá no jogo divisional, conseguiu levar na conferência, no final de conferência, conseguiu jogar bem, e agora no Super Bowl, durante o primeiro tempo, né, no final, ele deu uma corrida e pareceu que a lesão piorou. Falaram até de usar o quarterback reserva, que seria basicamente o fim das esperanças de Kansas City. Havia uma dúvida grande de como ele iria voltar, estava 24-14 no intervalo para a Filadélfia, mas o Mahomes é uma coisa assim, é difícil de descrever, porque o nível dele quase sempre é muito alto e mesmo assim muito atrás no placar, o cara consegue buscar essas vantagens. Inclusive tem até uma estatística que mostraram, né, na ESPN americana, foi alguma dessas redes nacionais ali dos Estados Unidos, e a questão é, a gente teve uma estatística de que o aproveitamento dele, né, de jogos que o time está perdendo por mais de 10 pontos é de 57%, ou seja, quando o Kansas City Chiefs chega a estar perdendo por pelo menos 10 pontos em uma partida, em 57% das vezes o Mahomes vai conseguir a virada. Isso é uma coisa insana, porque se a gente pensar, o Tom Brady não está acima de 40%, e a gente trata o Tom Brady como o cara mais decisivo da história da NFL. Isso mostra o talento que é o Mahomes. E assim, é um cara versátil, né? Porque a lesão impediu ele de ser um cara que corre tanto quanto antes, porque ele ainda conseguiu algumas corridas impressionantes. Mas a questão é, ele é um cara tecnicamente brilhante, ele é um cara que consegue passar muito bem a bola, acho que como ninguém hoje na NFL consegue fazer. O cara é realmente o melhor passador da liga atualmente. É assim, ele é uma fusão de um pocket passer com o atleticismo que o Russell Wilson e o outrora já teve, entende? Isso é o Patrick Mahomes, né? Por isso que ele é considerado um dos maiores talentos que a NFL já viu, e é agora, acho que talvez a grande referência na posição na liga, e conseguiu conduzir o Chiefs para essa virada, né? E o trabalho da comissão técnica do Chiefs foi muito bom, né? Até porque o jogo foi ali se estendendo, né? O Chiefs marca um touchdown, reduz a vantagem para 24-21, conseguem ali virar o jogo para 28-27, né? Os Eagles marcam um field goal, aí vira 28-27, eles conseguem fazer 35-27, aí os Eagles empatam o jogo, né? Fazem o touchdown e a conversão de 2 pontos, né? Fica 35-35, faltava ali um pouco menos de 6 minutos, e aí queimaram o relógio até não poder mais e deixaram muito pouco tempo para os Eagles quando conseguiram lá o field goal. Então assim, o Eagles não teve muito o que pôde fazer com pouco tempo no cronômetro. Então assim, o trabalho da comissão técnica é fantástico, né? Eles fazem um trabalho incrível, assim, potencializando peças do ataque, né? E assim, tem o talento, mas nada disso adianta se você não tiver um bom técnico ali, planejando as jogadas, sabendo gastar relógio. E o Andy Reid e toda a sua equipe realmente faz um trabalho incrível em Kansas City. E até triste para a Filadélfia, né? Porque eu acho que a Filadélfia é um bom exemplo de como o draft é efetivo, né? Porque eles são campeões em 2018, né? Ou a temporada é 2017, mas vamos lembrar que a pós-temporada é sempre em janeiro do ano seguinte. Mas a questão é, são campeões em 2018 e eles vão para a próxima temporada, vão para os playoffs, mas já nitidamente com o nível caindo. Aí depois o Carson Wentz é expulgado, vai para Indianápolis, né? O time chega a ter campanhas que são a pior da divisão, basicamente. Então, o Philadelphia Eagles, né, ele deu uma queda muito grande e foi atrás do draft. E é legal ver que o Jalen Hurts, né, é um cara que, por exemplo, a Alabama, que acho que é a Alabama, a escola que ele veio da faculdade para a NFL, ele teve 3 grandes quarterbacks nesses últimos anos. O Jalen Hurts, né, o Tua Tagovailoa, que é quarterback dos Dolphins, e o Mac Jones, que é quarterback dos Patriots. E o que tinha menos hype, que todo mundo achou que ia ter menos talento e ia se virar menos bem na liga, era o Jalen Hurts. Mas é aquela história, né? O cara é um exemplo de dedicação, esforço para se transformar em um dos melhores da liga. A gente vê como o Jalen Hurts cresceu, evoluiu. Com certeza está no top 10 de quarterbacks da atualidade. Dependendo do quanto algumas velhas peças já declinaram, pode, quem sabe, até forçar ele no top 5. Mas nitidamente chegou onde muita gente duvidava dele chegar. Então, assim,
é legal ver como os quarterbacks e jogadores, né, em questão geral, né, eles podem dar a volta por cima, eles podem provar que os críticos estão errados, né, porque ele estava sendo comparado a dois jogadores, né, o Mac Jones, por mais que muita gente critique ele quebrou o recorde de rating, que é a medida de eficiência de quarterbacks no college, né, na temporada final dele, conduziu o Alabama ao título, e assim, o Tua Tagovailoa sempre foi tratado como um talento muito especial, né, só ver lá o Paulo Antunes e como ele comemorou quando o Tua Tagovailoa foi escolhido o quarterback do Miami Dolphins, né. Eu não sei se hoje, né, visto tudo o que aconteceu, ele iria escolher o Justin Herbert antes do Tua, mas de qualquer maneira, né, é legal ver, ele sai maior dessa final porque ele manteve-se calmo ali quando viu o Chiefs crescendo no jogo, ajudou o ataque, ele não deu um apagão na partida, entende? Como o Garoppolo deu contra os Kansas City Chiefs anteriormente. Então, assim, o Jalen Hurts mostrou maturidade sob um momento de bastante pressão e tensão, e cada jogada numa final ela é muito mais assim complicada de se lidar do que num jogo normal de temporada regular, entende? Então, assim, é impressionante aí que a gente viu dessas duas equipes. São claramente as duas equipes que melhor jogaram nessa temporada. Foram as melhores campanhas de todas das suas conferências, né? O Kansas City Chiefs pela Conferência Americana e o Philadelphia Eagles pela Conferência Nacional, né? Não é Conferência Oeste-Leste, assim, não é direitinho dividido com a NBA, né? Porque tem times, por exemplo, na Califórnia que é da NFC, né? E aí tem times que lá de Nova York que é da Conferência Americana e vice-versa, né? Tipo assim, o Giants é da NFC, que é da Nova York, mas o Jets é da AFC. Então, tem essas maluquices todas. A questão é, a gente teve aí os dois times que melhor performaram na temporada, são os dois mais bem treinados. A gente teve uma defesa que, assim, é fantástica dos Eagles contra um ataque incrível dos Chiefs, já desde que o Mahomes virou titular. É um ataque temido por todos. Mas é aquela história, eu acho que sempre que eu tenho que apostar entre dois times, eu sempre uso o quarterback para desequilibrar, né? E eu acredito que o Mahomes é um cara que desequilibra demais. E ele é o cara que consegue vencer grandes obstáculos, mesmo uma defesa tão boa contra a do Eagles, né? E assim, mesmo sendo a melhor defesa da NFL, o Mahomes colocou 38 pontos em cima dela. Então isso diz muito sobre o jogador. Então parabéns aos Chiefs, muito merecido, assim, desde que o Mahomes virou titular. Final de conferência um ano, Super Bowl 2 vezes seguidas, final da conferência outro ano e agora Super Bowl de novo, né? E assim, Super Bowl 2 vezes seguidas asterisco, porque no ano o Tampa Bay Buccaneers ganha do Kansas City Chiefs, mas já são 3 aparições de Super Bowl e 2 finais de conferência. É um padrão tão alto, né? Assim, é um nível tão elevado que a gente fica até chocado, assim, só de pensar assim, do quanto o cara tá levando. E vamos lembrar, ele só tem 27 anos de idade e quarterback é a posição talvez mais longeva do esporte de futebol americano, né? Óbvio que ele tem aquela questão física, né? Ele pode perder um pouco dessa questão de correr com a bola com o passar dos anos, mas por outro lado, ele é um cara que tecnicamente é sobrenatural, então ele vai conseguir levar a carreira muito longe, assim como o Brees, assim como o Brady, não sei se tanto quanto o Brady, mas assim, que o Brady é uma exceção da regra, né, mas a gente viu o Brees jogando muito bem acima dos 40 anos de idade, já viu bons quarterbacks conseguindo performar mesmo com a idade mais avançada. Eu acho que o Mahomes não deve fugir tanto dessa regra não, é um cara que pelo menos deve ter uns 10 anos de um incrível futebol, desde que lesões não atrapalhem muito ele e a gente espera que isso não aconteça. Então, parabéns ao Kansas City Chiefs, uma conquista bem merecida. As pessoas vão perguntar sobre erros de arbitragem aqui. Eu acho que é errado julgar um jogo de alto nível tanto desse por alguns erros de arbitragem. A gente está falando da NFL, a gente está falando do esporte em geral. Os árbitros, no final das contas, sempre são um ponto a ser discutido, né? E assim, eu tenho que ser honesto, né? Eu assisti o Super Bowl e não gravei o vídeo, né, depois o jogo, porque eu não estava em condições, eu estava tanto sono, né, que eu estava apagando, né, e eu já fiz alguns vídeos aqui com sono e não são legais, né, teve uns vídeos que eu estava me esforçando tanto a manter acordado, né, que eu quase mandei no dia seguinte, assim, porque eu estava dormindo e escrevendo a descrição, né, e assim, a questão a gente teve uns momentos ali no jogo que eu estava apagando, então, porque eu acordei muito cedo e assim, não consegui ficar tão acordado, eu não quis tomar café porque senão eu ia ficar acordado até 3 da manhã, então o café tem um efeito bem complicado em mim, de qualquer maneira, assim, eu não consegui gravar pós ali, então eu não consegui entender tão bem as jogadas, o raciocínio não estava lá dos melhores, mas agora, acordado, né, depois assim de uma boa noite de sono, a gente pode fazer um vídeo melhor sobre o assunto. E parabéns então ao Kansas City Chiefs, campeão do Super Bowl, né? Acho que campeão do Super Bowl pode, né? Final do Super Bowl que é errado, né? Campeão do Super Bowl, agora até perdi o número do Super Bowl, mas 2023 o título é do Kansas City Chiefs. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.